do que se alegram. Multiplicá-los-ei e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei e não serão apocados. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles, no meio deles sairá o que há de reinar. Falo-ei aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim? Diz o Senhor. Vós serei o meu povo, eu serei o vosso Deus. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto. Amém. Nesse momento, vamos para o momento do ofertório. Você que veio preparado com o seu dízimo e a sua oferta, possa vir até o gasofilaço, enquanto nós iremos entoar o cântico 225, dedicação pessoal. Eis-me, ó Salvador, aqui, corpo e alma oferto a ti, servo inútil sem valor, mas pertenço ao meu Senhor. Fraco em obra e no pensar, muito propenso a tropeçar. Salvo estou por teu amor e me volto a ti, Senhor. Subjugado em todo ser, me submeto ao teu poder. Grande é o preço do perdão, dá-me igual consagração. Eu remido pecador, me dedico ao Redentor. Teu é este coração, teu em plena sujeição. Nesse momento, teremos uma palavra de oração com o nosso irmão Diácono Abraão. Oremos. Pai amado e bendito Deus, somos gratos, Senhor, pelo Teu sustento diário em nossas vidas e somos gratos a Ti também, Senhor, pela oportunidade de trazer a Ti dízimos e ofertas, de cultuar a Ti, Senhor, da maneira como Tu mesmo nos ordenou. Te pedimos, amado Deus, um coração grato e fiel na entrega de dízimos e ofertas, que vem da Tua mão e para Ti voltam. Te rogamos, amado Deus, que preserve sempre em fidelidade o nosso coração para essa atitude de culto a Ti. Também te pedimos, amado Deus, que Tu sustente e guarde aqueles que por algum motivo estão sem emprego e isso continue sustentando, Senhor, os que já são supridos por Ti. Dá-nos, Senhor, também o cuidado de fazer isso com um coração alegre. Também te pedimos, amado Deus, que Tu dê sabedoria ao conselho da igreja, a fim de que administre esse recurso para a glória do Teu nome com todo o cuidado e zelo. É que te pedimos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora seremos alimentados pela palavra de Deus com o pastor Timóteo na palavra pastoral. Bom dia, meus irmãos. Vamos todos juntos na palavra pastoral. Uma igreja saudável. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. 1 Tessalonicenses 5:14. Vamos orar.
Pai querido e amado, nós te agradecemos pela tua palavra, porque o Senhor nos ensina por meio dela. Obrigado pelo privilégio que temos de tê-la em nosso idioma, em poder desfrutar, Pai, da tua palavra completa. Ó Deus, enquanto tantos servos teus têm porções apenas da tua palavra, ou mesmo apenas aquilo que ouvem dos missionários, porque não têm acesso às Escrituras. Nos abençoe, Pai, e nos dê apreço à tua palavra. Que nesta manhã, ao ouvirmos o ensino da tua palavra, que o nosso coração, ó Deus, esteja atento ao teu ensino, que o teu Espírito fale ao nosso coração. Desperta-nos por misericórdia, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das igrejas mais elogiadas pelo apóstolo Paulo, dentre as cartas que ele escreveu, foi a igreja de Tessalônica. Se você voltar ao primeiro capítulo, principalmente, Paulo já inicia a carta falando sobre alguns aspectos, por exemplo, da fé operosa daqueles irmãos, do amor abnegado, da firmeza da esperança, de como aqueles irmãos abandonaram os ídolos. E quando falamos de abandonaram os ídolos, não eram apenas alguém devoto a um falso deus, mas aquela cultura, a cultura grega, era deste modo, terrivelmente idólatra. Deuses espalhados pelas cidades, prostitutas e prostitutos cultuais espalhados pela cidade. A idolatria terrível. E as Escrituras falam, Paulo fala aos Tessalonicenses, olha, vocês abandonaram esses falsos deuses para servir o Deus vivo e verdadeiro. E em toda a carta, as duas cartas, Paulo traz pinceladas e mostrando como a fé daqueles irmãos crescia, como aqueles irmãos progrediam na fé. E chega de tal modo que você começa a pensar, olha, não tem defeito esse povo, mas vai melhorar mais para onde? Tá boa a minha vida espiritual, olha, eu já leio a Bíblia todos os dias, eu já vou à igreja, eu tenho buscado vida de santidade, está tudo normal, nada de novo. E mesmo que a igreja desfrute de um momento de paz, de um momento de até crescimento, é interessante como uma igreja saudável, ela vive... antes de falar isso, eu vou voltar àquela mesma... O jargão clássico. Uma igreja reformada, sempre reformando. Você ouve isso. É óbvio que a ideia não é uma igreja que... a ideia é uma igreja que se volta para as Escrituras em todo o tempo. Por que isso? Porque o nosso coração é corrompido. Essa estabilidade na vida cristã, ela não pode ser uma linha reta. Por quê? Porque nós crescemos em santificação à medida em que também abandonamos pecados, lutamos contra outros que o nosso coração tenta se apegar. A vida cristã é assim. E o que nós vamos perceber nesse ponto específico, lá em Tessalonicenses, e aí eu vou ler mais alguns versículos. Versículo 12, ele diz assim, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, guarde isso, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Ele vai mostrar o aspecto de que uma igreja saudável, ela aprende a lidar com os seus líderes, lidar com apreço, sabendo que que o trabalho que eles realizam não é um trabalho simplesmente de um gerente de uma empresa, é alguém designado pelo próprio Deus, ocupando algo que o próprio Deus designou para a sua igreja, está fazendo para a glória do Senhor, ou pelo menos deve fazer para a glória do Senhor. E essa consciência me faz saber que o Deus que instituiu um princípio de autoridade, deu esta autoridade, e se levantar contra este princípio
Não estou me referindo a se levantar contra um pecado, mas se levantar contra esse princípio é não entender o princípio que é do próprio Deus. E aí ele mostra, olha, vocês, mesmo sendo a igreja operosa, mesmo tendo amor abnegado, firmeza da esperança, vocês abandonaram ídolos, vocês têm crescido espiritualmente, em santidade, buscado no Senhor, mas não percam de vista, continuem acatando o princípio de autoridade dado pelo Senhor. Mas aí ele continua, versículo 14, que é o que nós lemos hoje, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. É óbvio que há aspectos destas exortações de Paulo que são diretas para os líderes da igreja. Olha, quem é que disciplina? É o conselho da igreja. Quem é que... Pronto. Mas perceba que aqui há o aspecto de que nós, como crentes, temos responsabilidades com o nosso semelhante. Como é que uma igreja cresce saudável se eu estou aqui, tem um irmão do meu lado que está tropeçando ou está desanimado, e está ao meu alcance e eu falo, olha, isso aí é obrigação do pastor, isso é obrigação do conselho, isso é obrigação da junta diaconal. Eu não. Tem algo equivocado. Por exemplo, Gálatas 6 fala do dever que todos os crentes têm de exortar uns aos outros quando esse tropeça. No mesmo capítulo fala também do dever que temos de fazer o bem primariamente aos domésticos da fé. E ali se refere a fazer o bem, inclusive financeiro, ajudar o seu semelhante. O consolo aos desanimados, por exemplo, não é uma obrigação somente do pastor da igreja. É uma obrigação de cada membro consolar uns aos outros. Lembre do que Paulo fala, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 1, ele fala a respeito do consolo que transborda em nós por meio de Cristo. Nós vivemos momentos difíceis, enfrentamos lutas terríveis muitas vezes, e aí Deus nos consola, Deus nos visita com a sua palavra, Deus nos alimenta, nos sustenta, e aí enfrentamos aquele período, passamos por ele, e após isso o que é que eu faço? Você vai consolar o próximo, consoleis os desanimados. E como é que a gente vê isso no texto? Paulo fala assim, olha, com a consolação que você recebeu de Cristo, você consola outros. Isso é um dever dos crentes, da igreja. Uma igreja saudável, esse pensamento de responsabilidade no consolo, na exortação, na longanimidade, não recai somente sobre os seus líderes, recai sobre todos. A igreja precisa ter em mente, nós somos agentes da parte de Deus para transbordar o consolo que recebemos de Cristo, para exortar aqueles que estão mais fracos, para ser longânimo para com os que eu gosto. Não, para com todos. Longanimidade é uma tarefa também muito difícil. Calma, freia, pé no freio. Às vezes a vontade é de revidar, de bater, de ir para cima. Longânimo, respira fundo e lembre-se de como Cristo não revidou com o ultraje, com as pancadas, a humilhação que ele recebeu. Por fim, mais um aspecto que não está neste versículo, está no anterior. Ele diz, vivei em paz uns com os outros. E no 15, evitai que alguém retribua a outro em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Nesses dois aspectos aqui, eu quero falar sobre viver em paz. Uma igreja saudável, ela aprende a viver em paz. Não é paz em detrimento da verdade, em detrimento da justiça, e aí é aquela falsa paz que deveria ser chamada de panos quentes. Não é esta. Mas no que depender de vós, de paz com todos os homens. É você olhar, como Paulo fala também,
tendo a paz de Cristo como o quê? Árbitro. A palavrinha para árbitro ali no texto grego é controlador. A paz de Cristo é aquilo que vai nortear e controlar as suas ações, o seu coração. E aí, certamente, nas demandas, a igreja vai, mesmo enfrentando lutas, porque somos pecadores, nós vamos caminhar para a glória do Senhor Jesus. Eu falei sobre no Senhor, do versículo 12, os que vos presidem no Senhor, não é nem para falar sobre os que presidem, mas para mostrar que Paulo, em todo o tempo, nas suas cartas, mostrava a pessoa de Cristo como aquele que é o centro de todas as ações que permeiam a vida da igreja. Tudo. O seu consolar, de como um crente consola um amigo, e consola um crente, que mesmo que não é aquele seu amigo chegado, mas é um crente servo de Deus, ou que exorta, vai lá com amor e fala. Tudo isso é permeado pela vida de Cristo. Se não for assim, vai ser uma igreja sem briga. Vai ser uma igreja até morna. Mas não seria uma igreja saudável sem a pessoa de Cristo. Porque Cristo deve permear todas as atitudes, em todas as áreas da igreja, dos crentes. Aí sim a gente pode dizer, uma igreja saudável. Não porque não tem pecados, mas porque tem Cristo conduzindo todos os aspectos da igreja. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ler? Uma igreja saudável. Exortamos-vos também a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. 1 Tessalonicenses 5,14. Deus nos abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Temos visitantes de primeira vez entre nós aqui na Escola Bíblica pela manhã. Olha aí. Vocês podem ficar em pé, por favor, para que a igreja os conheça. Tá, ali do lado da irmã Socorro. Como é o seu nome de branco? Diévila? Diedna. Seja bem-vinda, viu, em nosso meio. Pode se sentar. Ali atrás, William e Bernardo. Sejam bem-vindos aqui também na nossa igreja. Deus os abençoe. Mais alguém sinalizou para cá, eu acho? Não? Tá bom. Então, sejam bem-vindos. Os demais irmãos também, que não é a primeira vez, mas que ainda não são membros aqui, sejam bem-vindos aqui na nossa igreja. Temos aniversariantes essa semana. No dia 23, acredito que seja hoje, né? É a Liz. Ela não está aí, a netinha da vovó Proserpina. No dia 24, o Caleb Mendonça. E eu acho que eu vi ele chegando aí. Olha ali, que lindo. No dia 25, o Ítalo. No dia 26, o Tom, que eu acho que está dodói, está convalescendo aí de uma virose. No dia 26, o Tomás, eles nasceram no mesmo dia, no mesmo hospital. Na mesma hora, exatamente. Está vindo ali, são irmãos de maternidade. Oh, faltou seu irmão hoje, né, Tomás? E no dia 27, a irmã Janice não veio hoje. No dia 28, o Ari, acho que não está aqui também, ele está viajando a trabalho, se eu não me engano. E temos também aniversário. Verdade, Tomás Marques e Tom Marques. Os dois com T nasceram. Ih, será que Deus tem aí um propósito para essa dupla? Dois pastores, olha aí, estão falando aqui. E temos de aniversário de casamento a Sâmia e o Tiago. Eles são da nossa congregação, acredito que não estão aqui pela manhã.
Tá bom, vamos agradecer a Deus pela vida desses pequenos que estão aqui à frente, esses lindos que estão aqui à frente, e de todos os irmãos que aniversariam essa semana também. Agradecer também pela presença dos visitantes. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos, Senhor, por essa manhã, Senhor, em que saímos das nossas casas, Senhor, e chegamos aqui para, junto com os nossos irmãos, adorarmos, ó Deus, o teu nome e aprendermos da tua palavra, Pai. Ó Deus, fala ao nosso coração, ensina-nos aquilo que precisamos aprender mais de ti, Senhor. E queremos te agradecer por esse dia chuvoso, Senhor, que tu nos mandaste, Senhor, com os teus propósitos. Queremos também te agradecer pela vida, Senhor, pela vida eterna em Cristo Jesus. Ó Deus, e muito obrigado por esses irmãos que fazem aniversário essa semana, pela vida desses queridos. Ó Deus, muito obrigado pela vida do Tomás, Senhor, e do Tom. Abençoa, Senhor, esses pequeninos, ó Deus, que têm vindo à tua casa desde que nasceram, Senhor, e têm ouvido as tuas palavras, ó Deus. Abençoa os seus pais na criação deles. Ó Deus, para que eles possam, ó Deus, a cada dia crescer em conhecimento da tua palavra, em graça, Senhor, e cuidados por ti, nós te pedimos. Assim também faz com o Calebinho, Senhor. Muito obrigado pela vida dele aqui em nosso meio. Abençoa, ó Pai, que a palavra que ele escuta, Senhor, em casa e aqui na tua casa também, na escola bíblica. Ó Deus, frutifique, Senhor, em seu coração. Essa é a nossa oração, Senhor. Guarda o coração desse pequeno, Senhor, para a glória e honra do teu santo nome, Senhor. Assim também te pedimos, ó Deus, pelos demais aniversariantes, Senhor, dessa semana, que não puderam estar aqui. A irmã Janice, Senhor, o Ítalo, a Liz, ó Deus, o casamento do Tiago e da Sâmia. Ó Pai, dá a eles a porção, Senhor, do teu Espírito Santo que eles precisam, Senhor, para viver os seus dias de acordo com a tua vontade, nós te pedimos. Abençoa-os, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa também o irmão Ari, Senhor, onde ele estiver. Guarda o seu coração. Muito obrigado pela presença dele aqui conosco e por mais um ano que tu deste a ele, Senhor. Nós assim te agradecemos, porque tu és um Deus maravilhoso em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. E dando continuidade à família da semana, eu gostaria de chamar uma família que foi recebida recentemente também. A família do Diego, da Deise, Breno, Maria Clara e do Theo. Eu já vi que estão aí. Todos foram recebidos agora no final do ano. Teve batismo, teve profissão de fé, teve recebimento, foi uma festa. Eles estão pela manhã aqui conosco. A Clara agora está no departamento infantil. Deise também no grupo do lanche. O Theo no departamento infantil como aluno. E à noite eles frequentam a congregação. Então, quem são vocês? Vou apresentar para a igreja aqui. Deise, a Maria Clara. Não, Diego, Deise, Maria Clara. Tem o outro filho dela que chama Breno, que às vezes vem por aqui também. E tem o Theo, que também frequenta aqui com a gente, é membro aqui. E eles são, Deise, Breno e Maria Clara são baianos. Diego é manauara e o Theo é cearense. Então, aí, mais uma família com um bocado de gente de fora, né? Mais uma característica da nossa igreja, mais baiano aí para a nossa equipe, para fortalecer. Manauara, eu acho que é o único aqui na nossa igreja. Tem mais alguém aqui? Cleon, gente, não pode, a família ali família toda ali, não é o único, não. Já está crescendo. Será que na gincana desse ano a gente vai fazer a contagem como? Estão dizendo aqui que a Bahia ainda está ganhando, hein? O que eles mais gostam de fazer em família? Comer. Olha aí. Comer.
E a Deise é a responsável por muitas vezes também a gente ter uma comida bem gostosa aqui na nossa igreja, né? Quais são suas profissões ou trabalho? A Deise é empresária, o Diego é técnico em edificações, o Breno é auxiliar administrativo, a Maria Clara é estudante de Direito e o Theo é estudante. Então, quando estiverem passando ali pelo Eusébio, tem chama Marmitaria Vitória, né? É uma delícia, irmãos, o almoço lá, viu? Já comi, comidinha caseira, muito boa. Estou fazendo a propaganda porque é gostosa mesmo. E o pedido deles de oração é pela conversão do Breno, que ainda não veio ao Senhor, não veio a Cristo, pela saúde e conversão dos familiares, dos demais familiares. Então, vamos nos lembrar, Deise tem uma parente que, no momento, está sofrendo bastante com uma doença muito específica no fígado e aguardando o diagnóstico. Tem sofrido bastante. O nome dela? Vitória, é verdade, ela que deu o nome à marmitaria até. Então, vamos lembrar dela, de outros membros da família que também estão com questões de saúde. E por eles, para que o Senhor os abençoe, guarde essa família, que possamos ser bênção na vida deles, que agora foram recebidos aqui conosco, e eles possam continuar trabalhando para o Senhor aqui também. Então, eu vou chamar a família da semana passada, até o Jonas ou a Sara, o Jonas está ali, para poder orar por vocês. A gente está ainda providenciando os livros para poder entregar retroativo. Pode vir, Jonas, aqui à frente. Oremos, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Desde já, em especial, oramos por essa família. Sabemos os desafios diários que eles passam, porém, sabemos que a Tua boa mão vem sobre a vida deles, Pai. Em especial, pedimos pela vitória, que o Senhor traga cura. Também vai fazendo a Tua vontade, Pai. Desde já, oramos para que o Senhor dê sabedoria, dê entendimento para essa família e que eles cresçam na Tua graça e no Teu entendimento, Pai. Em nome de Cristo Jesus, amém. Vamos agora para os avisos. Temos avisos? Temos avisos. Então, eu quero chamar aqui as crianças. Espera aí, calma. Agora já foi. Venham, crianças. Podem vir. Da última vez, algumas ficaram com raiva de mim. Venham, crianças. Podem vir para a gente orar. Enquanto as crianças vêm, Crianças, desde o ano passado era para entregar para o Miguel, que ele já concluiu os 10 sermões, mas houve alguns desencontros, e aí hoje queremos entregar. Ele concluiu a anotação dos 10 sermões. Deus abençoe a sua vida, viu? Miriam. Mostra aqui, mostra pra cá. Chama aqui o diácono José Carlos. Posso vir até aqui e orar
pelas nossas crianças. Oremos. Vamos orar, crianças. Bendito Senhor, nós louvamos ao Teu nome, gratos por esse dia, pela oportunidade que temos de estar reunidos na Tua casa. Abençoa essas crianças, nossos filhos, ó Deus, a quem, ó Deus, podemos acompanhar, ver o crescimento. Dá que cada um deles cresça também na Tua graça, no Teu conhecimento. Dá que as lições diárias em casa, dá que as lições aqui nos domingos, ó Deus, possam ser guardadas em seus corações, na sua mente, para que, ó Deus, no momento oportuno, eles possam, de fato, professar a Ti como Cristo e único suficiente Salvador de suas vidas. Abençoa-nos a nós, no restante da escola. Por Cristo Jesus que oramos. Amém, Senhor. Em filinha. Agora vamos para os avisos. Bom dia, irmãos. Após uma pausa, nós estamos de volta e felizes em anunciar uma nova temporada de Chás de Fralda. E nós vamos começar agora, no dia 9/3, né, daqui a 15 dias, com o chá do Ravi. O Ravi é o filhinho dos nossos irmãos Rian e Claudiane. Então, temos aí 15 dias para nos programar, continuar orando por eles. E vai ser após o culto, lembrando que as fraldas são de tamanho MG, já vamos estar todos aqui, dia do Senhor, claro, então vamos nos alegrar com eles e ajudar também com esses itens tão importantes para esse início da vida, depois que o Ravi vier nos conhecer. Certo? Um bom dia do Senhor para todos, Deus nos abençoe. Mais outro aviso, o MP, nada, SAF, ninguém. Eu puxei da memória aqui e lembrei. Daqui a um mês, praticamente, né, nós teremos o aniversário da nossa igreja. Dias 28, 29 e 30 de março. Então, o reverendo Heber Júnior já está confirmado, passagens compradas. Então, na sexta à noite, às 19h30, no dia 28 de março. Coloque na sua agenda aí, 28 de março, 19h30, é uma sexta-feira. Por que 19h30? Para dar tempo para você chegar do seu trabalho e se programar e chegar à igreja. Sábado também será às 19h30, tá bom? Sábado, 19 horas. E domingo, às 18 horas, normalmente, tá bom? 10 da manhã e 18 horas. Então, serão 4 momentos que o pastor reverendo Heber Júnior trará a palavra. E ore para não chover, porque estávamos comentando, né? Pedindo a Deus, porque nós ainda não estaremos no novo templo. E aniversário a gente costuma precisar das áreas abertas. Então, estamos pedindo a Deus para que não chova nesse dia e tenhamos um momento de adoração ao Senhor, pregação da palavra, edificação e conversão, quem sabe, da parte do nosso Deus. Então, oremos por esse evento e coloque na sua agenda para que você não acabe fazendo algum outro compromisso, tá bom? Deus nos abençoe. Sem mais avisos, temos avisos? Temos avisos. Ó. Olha só. É eu que dou mesmo? Ok, então. Evangelismo nos Lares é uma programação da UPH, certo? E nesta terça-feira vai ser na residência da mãe do Diácono Pablo, na rua Bonfim Sobril, 111, no bairro de Fátima. O que é, para quem não conhece esse trabalho? A UPH, ela recebe solicitações de famílias da igreja ou de
outras igrejas, para que alguém, a diretoria, os membros da UPH e um pregador vá até a residência e lá leve uma palavra evangelística. Vamos supor, está lá você, eu quero esse trabalho na minha casa. Você procura alguém da diretoria da UPH, o presidente Castro ou qualquer outro, e diz, eu quero que vocês levem na minha casa. E lá terá um momento de cântico, de oração e uma mensagem evangelística. Aí o que você faz? Você convida os seus familiares que não são crentes, você convida a vizinhança, as pessoas que não são crentes, para que elas possam ouvir da palavra de Deus. Não é necessário dar lanche. Tem que ter lanche? Não. Não. Esqueçam. É só chamar. Funciona assim. Começa às 7h30, no mais tardar 8h30, finaliza o trabalho. Aí, cada um para a sua casa. Não se preocupem com o lanche, tá certo? É isso, PH? Certo. Ok. Sem mais, né, o PH? É isso? Ok. Outro aviso, aqui será um vídeo do departamento infantil. Abriu mão de sua glória e desceu a esse mundo para mudar a nossa história. Ele se entregou como um homem de dores e morreu como um servo, derramando seu sangue. Deus nos ensinou o amor e a bondade, deu-nos a razão para lutarmos pela paz, nos predestinou. Literalmente. É isso? Pois bem, estejam orando, irmãos, pelo departamento infantil, porque cada dia cresce mais, é chá de fralda por cima de chá de fralda, isso é bênção. Que tenhamos bem mais, né, chá de fraldas, mais crianças, mas não deixem de orar. Orar pelos nossos filhos, orar pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, e é isso. Mais algum? Então, vamos ter um pequeno intervalo aí de 5 minutos, enquanto o pastor organiza aqui, aí a gente volta para assistir a aula com o pastor Timóteo, tá bom?
Irmãos, vamos abrir as Escrituras em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9. Gálatas 1, 6 a 9. Eu farei a leitura desse texto, os irmãos acompanham. Gálatas 1, versículos 6 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Admira-me de que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vamos orar, irmãos? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Pedimos que nesta manhã o Senhor, por misericórdia, nos abençoe, nos ajude a perceber os desvios do Teu Evangelho, a perceber que a Tua palavra é a verdade e que o nosso coração, ó Deus, enganoso, tantas vezes nos direciona para longe do Senhor, mas nós percebamos e busquemos, ó Pai, na Tua palavra, ó Deus, o caminho correto para a glória do Teu nome, porque certamente a Tua palavra nos fala sobre Cristo e precisamos do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia daqueles que estão dentro de seitas, seguindo um falso evangelho, sendo ludibriados. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. É o que nós podemos te pedir, Pai. Misericórdia. Oramos a Ti, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a gente sabe que falar sobre seitas é bastante polêmico. É difícil porque nós temos, às vezes, parentes, amigos, queridos, dentro de falsas religiões. E algumas delas, às vezes, por desconhecimento, nem sabíamos que eram seitas. Certamente, muitas pessoas evangélicas pensam de igrejas neopentecostais como igrejas sérias ou igrejas menos puras, usando termos mais confessionais, e não conseguiam perceber que, por exemplo, igrejas como Universal, Mundial, Internacional da Graça, são seitas. Nós já vimos que é possível haver crentes lá, é possível haver crentes lá. Crentes que não seguem os detalhes centrais destas seitas. Mas não porque estas ensinam a verdade, mas porque, na graça do Senhor, ainda restou as Escrituras lá para ele ouvir a palavra e ser transformado. E, certamente, esse é um detalhe que é certeiro. Um servo de Deus, dentro de uma seita, ao começar a conhecer mais as Escrituras, não fica nela. Ele vai sair, cedo ou tarde. A maturidade espiritual, o conhecimento das Escrituras vai fazer ela perceber que ali não existe um verdadeiro evangelho. Em toda a história, irmãos, Deus levantou homens que denunciassem os falsos ensinos. E os falsos ensinos em toda a história existiram e não vão deixar de existir até a volta do Senhor Jesus Cristo.
Mas cabe mesmo aos crentes olhar para as Escrituras e julgar. Perceba, parece um termo pesado, não é? Mas a Bíblia fala sobre julgar os espíritos. Espírito ali em João, a ideia é dos falsos ensinos mesmo. Julgue. Como é que eu julgo? Pelas Escrituras. Eu tenho as Escrituras. Nós temos as Escrituras para olhar para as Escrituras e dizer: olha, isso aqui é um falso ensino. E há falsos ensinos menos graves e há falsos ensinos mais graves. Os falsos ensinos mais graves nós chamamos de heresias. São falsos ensinos que levam ao inferno porque faz com que pessoas deixem de crer nas verdades primordiais e essenciais ligadas à salvação. E não é com sorriso, alegria que nós falamos sobre o adventismo. Nós sabemos que tem muita gente séria, sincera, honesta, sem dolo. É diferente do neopentecostalismo, que você enxerga muito dolo nos líderes querendo surrupiar o dinheiro do povo, pregando aquilo que eles não acreditam. No adventismo, nós enxergamos pessoas cegas com falsos ensinos e sinceras no caminho errado. Repito, há crentes no Senhor Jesus reais. Nós cremos que há. Da mesma forma que é possível você perceber um funcionário que não gosta do seu patrão e que não segue as ordens de sonegar imposto, você tem pessoas no adventismo que não seguem as ordens de sonegar imposto, no sentido de não seguem as ordens, e aí vocês vão saber, de acreditar em tudo que eles pregam. Mas certamente com a maturidade espiritual eles não vão ficar lá, porque é uma seita perniciosa, maligna. Guarda esse termo, porque você vai perceber nas doutrinas como são doutrinas do diabo, terríveis, que pegam Jesus e pegam o sacrifício de Jesus e falam assim: não serve. É neste nível. Eu comentava com minha esposa que quanto mais eu estudava, meu coração se indignava com tanto desprezo com a cruz de Cristo. Mas nós vamos seguir e suplicar a graça de Deus para que nenhum de nós jamais caia em equívocos como esse do adventismo. Iniciando, nós vamos... a mesma estrutura serão para todas as seitas que estudarmos. Introdução, história da seita, informações atuais. Existem acertos nesta seita? Existe. Vai haver pontos de verdade em todo lugar. Os principais equívocos e heresias, a tríade palavras, sacramentos e disciplina, que são marcas da verdadeira igreja, como é que ela se encaixa nesta tríade? Como ela enxerga a pessoa de Cristo e considerações finais, que aqui eu resolvi trazer mais umas 2 pinceladas de outras heresias, mas eu vou só citá-las, eu não vou entrar um pouquinho como eu entrarei lá no tópico equívocos e heresias. Esse foi o texto que nós iniciamos. E por que usamos esse texto? Porque esse texto fala diretamente a um grupo de judaizantes que se assimila em alguma interseção com o adventismo. Porque o adventismo, ele toca, ele tem essa interseção com os judaizantes da época do Novo Testamento, que queriam voltar às práticas do Antigo Testamento, como se Cristo não fosse suficiente. A salvação é pela fé em Jesus, mas você tem que se circuncidar. No adventismo, a salvação é pela fé em Jesus, mas tem que guardar o sábado. Então, eles têm
aspecto. Você vê até em alguns pregadores, a salvação é pela fé, somente pela graça, mas se você não der o dízimo... Eu já ouvi pregadores adventistas citando, inclusive, esta afirmação. Por quê? Porque há uma ligação do adventismo com a lei. A graça de Cristo não é suficiente para salvar. Não estou dizendo que não seja pecado não guardar o dia do Senhor ou não dizimar. O ponto é pensar que salvação está atrelado a isso e não somente a graça de Cristo. Então, apesar deles afirmarem, mais à frente nós vamos ver isso. Eu julgo que nós vamos gastar 2 aulas no Adventismo, porque para tentar embasar o pensamento das Escrituras em algumas heresias, tá bom? Primeiro, nós vamos para a história da seita. Os irmãos conhecem o texto de Mateus 24, 36. Você talvez não saiba a referência, mas se eu começar a falar, você vai se lembrar dele. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. A respeito do dia da volta de Cristo, tem alguém na face da terra que sabe? Não tem. Pare para pensar, nem os apóstolos sabiam. Nem os apóstolos sabiam do dia da volta de Cristo. E eu estou falando de apóstolos que eram infalíveis nas suas cartas, escrevendo, inspirados pelo Espírito Santo. Os irmãos lembram que ano passado, eu acho que quase um ano, a gente falou sobre o conceito de inspiração. Inspiração tem relação com o quê? Vocês lembram? Com a escrita. Inspiração é o Espírito Santo capacitando para escrever a palavra infalível. Certo? A história da seita começa, e é interessante, viu? Nos sites oficiais da Igreja Adventista, eles não escondem a história, mas eles omitem alguns detalhes. William Miller, ele era um pastor batista, e houve um grande movimento que eles julgaram ser de avivamento. E nesse movimento de avivamento, surgiram movimentos de pensar em profecias, fora as Escrituras. E aí, William Miller, lendo o livro do profeta Daniel, capítulo 8, versículos 13 e 14, eu vou ler para os irmãos. Daniel 8, 13 e 14. Eu posso passar os slides assim que acabar a escola dominical. Diz assim: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Sem entrar no texto de Daniel mais profundamente, que foi que William Miller fez? 2.300 tardes e manhãs. 2.300 anos. Foi isso que ele pensou. 2.300 anos depois de Daniel, vai dar no ano de 1844. Jesus vai voltar em 1844. Foi assim que ele fez. Simplesmente assim. Ele tentou calcular, e aí, assim, entre meados, fim de 43 até 44, aí marcou data. Como era um pastor falando, movimento avivalista, todo mundo cheio de emoções, foi todo mundo esperar a volta de Jesus. O que foi que aconteceu? Jesus não voltou. E aí, quando Jesus não voltou, aí eles chamam de o grande desapontamento. Jesus não voltou. Claramente, obviamente. Se nem os apóstolos sabiam a data da volta de Cristo. Ora,
vai ser alguém que vai descobrir e vai dizer o dia que Jesus vai voltar. Pronto. Jesus não voltou. Quando eu disse a vocês que eles omitem algumas coisas, olha o que eles dizem. O que foi que aconteceu, então, com aquele movimento? Continuou a marcar. Aqui as citações quase todas são ou da própria Ellen White, eu pesquisei nos livros dela, ou nos sites oficiais da Igreja Adventista, tá bom? Depois os irmãos podem ver as referências. Continuou a marcar novas datas, outro se tornou incrédulo, falando, um grupo, vamos tentar, não, vamos olhar de novo essa data, qual vai ser a data? A data é outra. Vamos marcar para... não, a gente errou o ano de Daniel, naquele ano ali era tal ano, então vamos marcar para outra data, pronto. Outro grupo, e aqui é segundo os adventistas, tá bom? Outro grupo se tornou incrédulo. Não virou adventista esse outro grupo, entendeu? Falou assim, opa, tá errado esse movimento. Sai fora desse movimento. Marcar a data da volta de Cristo? Não, tá fora isso. E o terceiro, olha como eles se autodenominam. E o terceiro persistiu no estudo da Bíblia. Este último grupo concluiu que a data estava certa, mas que havia erro na interpretação da profecia. Tipo assim, não era que Jesus iria voltar, pois o santuário purificado naquela ocasião foi o celestial e não o da terra, segundo Hebreus 9, 22 a 24. O que é que eles omitem nessa história? Sabe o que é? Eles não omitem que o próprio Miller voltou atrás e disse, eu errei na data. Opa, não coloquei aqui não. Eu errei na data. Eu errei em tentar adivinhar a data de volta de Cristo. Está errado. Eu continuo crendo, o Senhor voltará. E ele voltou, e eu estou com um lapso aqui na memória, ele voltou para a Igreja Batista. E reconhecendo, eu errei, não era para eu ter feito isso. Só que, aliás, antes de falar isso, ele cita aí Hebreus 9, 22 a 24. O que é que diz lá em Hebreus 9, 22 a 24? Para dizer que o santuário do céu, nesta data aí, foi mudado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda, vou ler o 25, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como sumo sacerdote a cada ano no Santo dos Santos, como com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. O texto deixa claro o seguinte, olha, a purificação que Cristo faz na cruz, ela tem uma figura não terrena do santuário que ele entra lá no Santo dos Santos e faz isso, mas ele é a consumação como que de um santuário celestial, porque Cristo apresenta a si mesmo como sacrifício. Ele rasga o véu quando ele morre. O véu do templo se rasgou de cima a baixo, afirmando que isso aqui é belíssimo. Por quê? Vou perguntar a vocês agora, que é uma aula, pode responder. O que é que quando Cristo morre, por que é que quando Cristo morre o véu se rasga de cima a baixo? Que véu é esse? Primeiro, que véu é esse? Separava o quê? O santo dos santos. O que é que simbolizava aquele véu rasgando?
Cristo adentrando no Santo dos Santos e nos dando livre acesso à presença do Pai. Todos tranquilos quanto a isso? Aí eles estão dizendo, não foi na cruz que Cristo fez o sacrifício, que entrou no Santo dos Santos. Foi em 1844. Segundo o texto, que acabou de dizer o contrário. Porque ele fala, agora, inclusive no texto grego tem a ênfase, agora ele já adentrou no Santo dos Santos. Não é que ele vai adentrar. E mais, é um erro triplo. Primeiro, de tentar marcar datas que estão reservadas ao Pai. Segundo, erro de nem olhar hermeneuticamente o texto. Não lê. Pega o texto e alguém que parece ter pouco conhecimento bíblico, inclusive. E um terceiro ainda, olha para aqui, versículo 12, a página, acabei fechando, Hebreus 9, 12, no mesmo contexto. Não por meio de sangues e de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou onde? No Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido superior redenção. É uma tentativa tão pequena de insistir no erro. Aí vem a arrogância no meio, de dizer assim, não, nós erramos. Está errado essa profecia, está errado isso. Não, está certo, vai ter que dar certo, vai ter que dar certo, o texto vai ter que falar isso. E aí tentaram nessa insistência dizer que Jesus não entrou no Santo dos Santos, que Jesus não fez a expiação pelos nossos pecados na cruz, que, tendo riscado o escrito de dívida que era contra nós, fez o quê? Ao que constava de ordenanças, rasgou e encravou onde? Em 1844. Não, na cruz. O Adventismo despreza a cruz de Cristo. A cruz, para eles, não é suficiente para perdoar pecados. E vocês vão ver os documentos deles dizendo com todas as letras isso. Sim. Exatamente. O cartão de visitas, se você descer nas doutrinas. É por isso que eu afirmo, é possível haver crente lá. Não porque as doutrinas deles são boas, mas porque há uma maquiagem por fora e você adentra no adventismo sem conhecer os meandros. Vocês vão perceber por que eu disse que a doutrina é diabólica. Vocês vão perceber. Literalmente. Aí foi o texto, entrou. Há um detalhe aí, entrou, está numa flexão no texto grego, que vai dizer, olha, entrou e já entrou. Não é nem está entrando, ele já entrou, lá no texto grego. E aí ele ainda há uma ênfase nessa expressão. Uma vez por todas é uma expressão só em grego para isso. Ó. De uma vez por todas. Tendo obtido o quê? Eterna redenção. O arrependimento... acho que é aqui. O Miller. Reconheço que errei ao definir datas específicas para a vinda do Senhor. Nunca devemos ser muito positivos ao afirmar que conhecemos os tempos e as estações que o Pai colocou em seu próprio poder, citando Mateus. Meu erro foi fixar datas, o que não fui instruído a fazer. Humildemente peço perdão de Deus e de meus irmãos e que o Senhor me aceite como seu filho indigno. E aí, ele não entra... Isso aqui, eles não falam no site adventista. Você abre o site, eles contam a história todinha e não diz, o Miller voltou atrás. Mas eu acho que eu tenho uma citação mais à frente. É isso aqui. Apesar da enfermidade... Olha o que diz lá no site adventista. Apesar da enfermidade, o cansaço e as injúrias não permitirem Miller prosseguir na descoberta de toda a verdade... Nunca entendendo perfeitamente a purificação do santuário, nunca se deleitando na guarda do sábado, por outro lado, ele agarrou-se às promessas do segundo advento. Mas assim, ele não seguiu no adventismo mesmo. Mas, olha, ele aguardava a volta de Jesus. Ponto.
mas eles não falam assim, ele se arrependeu do que ele fez. Ele só põe assim, ele não conseguiu ir mais à frente na sua descoberta, na sua profecia. Ele estava doente e cansado. É uma tentativa de dizer, ó, é porque, sabe, a idade dele, o cansaço, as enfermidades, enfim. Os desdobramentos. Aí você vai chegar agora na personagem de Ellen White. Em 1863, ela funda o Adventismo, porque ela e o seu marido tomam a proeminência dessa visão profética. A ideia é de que ela recebeu... Perceba, o primeiro passo foi o Miller, que voltou atrás e disse, eu estava errado. Aí ela fala, não, você não estava errado. Você não entendeu. E aí ela diz, eu recebi uma visão. Aliás, muitas visões. Eu não achei citação, eu até procurei, mas eu ouvi vídeos de pastores adventistas falando que a Ellen White ficava sem respirar 2 horas seguidas durante uma visão que ela tinha. E diz que médicos ficavam atestando que ela não respirava durante a visão. 2 horas sem respirar. Não achei a citação. Onde esse pastor adventista achou isso, eu não achei. Eles julgam que ela tem o que eles chamam de espírito da profecia. Deus dotou, segundo eles, Deus deu o dom, ok, até aí tudo bem, Deus deu o dom de profecia para muitos durante a história, mas que ela, é quase que o apóstolo Paulo dizendo como um nascido fora de tempo, ela fora de tempo recebeu esse espírito de profecia e ela é colocada como uma profeta inspirada, assim como as outras escrituras. Eles tentam fazer uma diferenciação para dizer assim, havia os profetas canônicos que escreveram a Bíblia. Ela é uma profeta não canônica, mas é inspirada e os seus escritos são infalíveis. Só para dizer assim, o dela não é a Bíblia, mas tem a mesma autoridade. Sobre os escritos, ela escreveu, de fato, muitos livros. São cerca de, segundo alguns... segundo um dos sites adventistas que eu li, ele diz que são cerca de 35 mil páginas ela escreveu, páginas impressas do nosso tempo, aproximados porque tem fonte, tem tamanho, mas é muita coisa, de fato, ela escreveu muito. E sobre várias áreas, sobretudo teologia e área de alimentação, vida saudável. Algumas informações sobre a seita. Membros no Brasil, 1.764.770 membros. É óbvio que isso nunca é preciso, porque cada dia entra um, sai outro, você não tem um dado fechado, mas é um dado talvez aproximado de 1.764.000 membros. É muito, irmãos. Vocês sabem quantos presbiterianos tem no Brasil? Eu não sei se nós temos 500 mil. Só para vocês terem noção. No mundo, o presbiterianismo no mundo é muito maior. Só a Coreia aí tem quase 12 milhões de presbiterianos. Só a Coreia do Sul, no caso, né? Só para você ter noção de tamanho e não vou chamar de relevância em relação ao tamanho. É muito. Na América Latina, 2.600.000. E no mundo eles dizem que são 22.700.000, quase 23 milhões. Algumas informações também. No Brasil, 19 hospitais e clínicas, 16 faculdades e universidades, 923 escolas, pelo menos um canal na TV aberta. Eu não sei se tem mais de uma, só da Novo Tempo.
Mas é uma denominação que faz muito bem social, sim ou não? Sim. Tem muito bem social feito pelos adventistas. Tem pelo espiritismo, tem pelo candomblé, tem por tantas outras religiões, aí tem. São poucas as religiões que fazem só mal. Mas tem, viu? Não se espante, tem. Mas existe bons aspectos, boas influências sobre honestidade, sobre vida saudável. Tem muita coisa, tem coisa boa. Mas, teologicamente, é mais erro do que acerto. Nós vamos agora andar alguns acertos. Eles creem nas Escrituras? Sim ou não? Sim, eles creem, mas tem uma reticência aí. Qual é a reticência? Não é somente nas Escrituras. O sola Escritura que a Reforma resgatou, a Reforma não inventou, que a Reforma resgatou, não é ponto fundamental, nem é secundário, não é ponto deles. Para eles é Escritura e mais o quê? Ellen White. São dois fundamentos da fé deles, Escritura e Ellen White. Eles creem na Trindade? Sim, eles creem na Trindade. Vai ter uma coisinha que outra acolá de imprecisão, mas você encontra imprecisões até na nossa própria forma de olhar as Escrituras. Nós todos temos imprecisões. Há imprecisões, se eu não estou enganado, alguma coisa relacionada à pessoa, à corporeidade do ser de Deus, por causa da pessoa de Cristo, mas não chega a ser heresia, tá bom? Salvação pela graça, eu botei uma interrogação aí, por quê? Porque eles afirmam literalmente, nós cremos na salvação pela graça. No documento de fé deles, são 28, como fosse nossa confissão de fé? 28 artigos. Eu estava procurando a palavrinha artigo. 28 artigos. E em um dos artigos fala lá, cremos na salvação pela graça. Mas você percebe em outros artigos os indícios de que não é só pela graça. Mais à frente a gente toca nisso. Eles ainda aceitam algum tipo de semi-arianismo. O próprio esposo da Ellen White, ela debatiam sobre isso. Ele era mais ariano e ela era um pouquinho mais trinitária. Apesar dela não ser trinitária, no sentido da população tricéria. Uhum. O trinitarismo um pouco capenga, vamos dizer assim. O Almeida... O que eu li nos documentos deles, eles pegam um pouco eles se comparam ao metodismo, mas eles pegam... o metodismo fala assim, eles pegam e comentam a visão deles, argumentando essa imprecisão sobre a pessoa de Cristo. Deus não pode ter corpo. Aí eles ficam meio confusos na pessoa de Cristo, por Cristo ser Deus e ter encarnado. Então, eles ficam tentando se comparar com a confissão metodista que fala não corpórea, né? A pessoa o ser de Deus não corpóreo. Enfim, na salvação pela graça tem essa questão. Na vida eterna, o principal ponto que eles têm, eu vou falar mais à frente, é ligado ao inferno, certo? Porque os erros em relação à volta de Cristo, eles são milenistas, e eu falo mais à frente quando eu falar sobre inferno. Mas eles creem que Jesus Cristo vai voltar e que há salvação eterna, certo? Sobre a cruz de Cristo, esse aqui é o pior ponto deles. Eles pregam a cruz, pregam o sacrifício de Cristo. Até aqui eles acertam.
Mas o que ele faz com ela, aí ele passa a errar. Sobre a divindade de Jesus, eles creem que Jesus é Deus. E mais à frente eu falo sobre um equívoco também deles sobre o ser de Deus. Mas vamos lá para equívocos e heresias diretas. Olhe para essa citação lá do o artigo 18. As Escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom, só repetindo, isso aqui é documento do que eles creem, certo? Esse dom é uma característica da igreja remanescente e nós cremos que ele foi manifestado no ministério de Ellen White. Seus escritos falam com autoridade profética e provêm consolo, orientação, instrução e correção para a igreja. O que é que vocês lembram até aqui? Essas expressões aí? Toda escritura é útil para correção, orientação, instrução. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo o ensino e experiência. Olha para isso aí. Há uma maquiagem para você pensar que é só um escrito que dá autoridade à Bíblia. Mas ele acabou de falar que eles creem em algo chamado revelação. Deus revelou para Ellen White detalhes referentes à sua igreja. É de tal modo que o Leandro Quadros, que é eu acho que é o teólogo mais, eu vou chamar assim, Augusto Nicodemos do Adventismo. É um Augusto Nicodemos no Adventismo, muito famoso e bastante ouvido. Ele vai dizer, olha, um crente que não lê os escritos, nada de Ellen White durante um ano, não vai para o céu, não. Ele fala com essas palavras, você se assusta, fala assim, pô, como assim? É porque você está recusando a palavra profética. É nesse nível o pensamento deles em relação aos escritos dela. Mas vamos mais. Sobre o sábado, esse é a igreja, lembre-se, adventista do sétimo dia. Por que tem esse nome, vocês sabem? Do sétimo dia, porque guarda o sábado. E adventista é o quê? É que advento? 1844. O nome da igreja é relacionado a nós cremos que a cruz de Cristo não foi suficiente, precisou, em 1844, ele entrar no Santo dos Santos e fazer um bando de coisa que eu vou dizer para vocês neste instante. Sábado o que eles têm sobre o sábado, ele é acima do que as Escrituras falam sobre o sábado. Porque eles a têm como sinal de salvação. Só para vocês terem noção, olha para isso aqui. Palavras de Ellen White no livro O Grande Conflito. Somente quando a questão for claramente explicada às pessoas e elas fizerem a escolha entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens, aqueles que continuarem a transgredir a lei de Deus receberão o quê? Pode falar. A marca da besta. Segundo os adventistas, todos nós temos a marca da besta. Sabem por quê? Porque estamos aqui na igreja agora. Não é porque não guarda o sábado, não. É porque estamos no domingo na igreja. Para o adventismo, nós estamos no inferno com a marca da besta. Por quê? Ela vai dizer o seguinte, nos parágrafos anteriores e posteriores a isso aí, Ellen White vai dizer que se alguém guarda o domingo sem saber desta revelação que Deus deu para ela, até vai para o céu. Mas depois de saber que existe a igreja adventista que guarda o sábado, que está dizendo que está errado, que o espírito da profecia foi dito para ela, e você continuar, essa é a ideia aqui, se você continuar sabendo disso, você recebe a marca da besta.
que é que está por detrás do pensamento deles? É que, para eles, o domingo foi instituído por Constantino. Essa é a visão deles. Pergunta: Constantino instituiu o domingo como dia dos cristãos cultuarem ao Senhor? Sim ou não? Pode falar alto. Sim. Oh. Pegadinha. Mas agora eu vou para a pergunta mais abrangente. Foi ele quem primeiro fez isso? Não. Ele instituiu aquilo que a igreja já praticava. Ele instituiu como lei no império. Mas não foi a partir de hoje, vocês que cultuam no sábado vão cultuar no domingo. Não foi isso. E esse é o pulo do gato que ela tenta fazer nos seus escritos, dizendo: foi Constantino que fez isso, foi uma lei de homens, isso é sinal da besta. No texto, quando você lê, é isso aí. Ela vai mencionar Constantino, aí você fala: sim, mas não foi Constantino? 10 minutos. Não foi Constantino. Você vai perceber, já no primeiro... Lembre, João morre lá por ano 95 depois de Cristo. E ele escreve no Apocalipse que ele recebe as revelações em que dia? Que dia? No dia do Senhor, no domingo. Domingo significa dia do Senhor em latim, porque em grego esse dia era chamado de dia do Senhor. E aí, é a primeira vez que isso, quando João recebe a revelação no Apocalipse, ele não chama mais de estando eu no primeiro dia da semana. É normal no Novo Testamento acontecer essa menção, no primeiro dia da semana. Aí João faz o quê? Não, era no dia do Senhor. Por que ele fala assim? Porque a igreja ela já havia entendido que a redenção em Cristo é o evento mais importante para a nova criação. 6 dias Deus criou, no 7º descansou. Por isso você guarda um dia, no 7º. Aí a igreja, os apóstolos entendem. A nova criação já começou por causa da obra de Cristo. Que dia é esse? É o dia do Senhor. É o dia que inaugura o descanso eterno. E aí começa a igreja a se reunir no primeiro dia da semana. Aí em Apocalipse, João faz: estando eu no dia do Senhor. Não era mais o sábado o dia do Senhor. O dia do Senhor agora era o primeiro dia da semana, porque era o dia da inauguração do novo descanso, dia da ressurreição de Cristo. Dito isso, você vai ver na história da igreja, ano 100 e alguma coisa, acho que, se eu não estou trocando o nome, Inácio de Antioquia cita o domingo como sendo o dia de culto da igreja. E você vai andando, logo após a morte de João, vários registros da igreja se reunindo no primeiro dia da semana, o Didaquê também, que era as instruções para os novos convertidos. E você vai vendo a igreja andando, e aí quando chega no ano 300, o Constantino faz o quê? Olha, é o dia dos cristãos cultuarem, é o domingo mesmo. Pronto, ele institui como lei no império, não como início da prática. Esse é o equívoco que ela tem na leitura tanto das Escrituras quanto da história. É um erro duplo. Sobre o advento. A doutrina adventista nasce de uma profetada, como nós falamos no nosso dia a dia. Alguém chega lá: eis que te digo, o Senhor está me dizendo que você vai nada, vai coisa nenhuma. Alguém chega e fala e não aconteceu. E se fosse no Antigo Testamento, aconteceria o que com o Miller? Apedrejado, ia ser morto. Porque se o profeta errasse a profecia, ele tinha que ser morto para que eliminasse o mal em Israel. Era assim que as Escrituras mandavam no Antigo Testamento. Como? Exemplarmente, era assim. Deus não permitindo falsas profecias no meio do povo dele. Então a igreja nasce com
com um equívoco como fundamento da sua igreja. E ela insistiu nesse equívoco. Ela nasceu da insistência no equívoco, na arrogância de dizer, estamos errados, voltemos atrás. De não querer dizer isso. Eu vou encerrar hoje falando desta doutrina, introduzindo essa doutrina. Esta é a principal doutrina adventista. Ela antecede ao sábado, porque ela tem relação com o advento. A marca errada lá da profecia. Porque eles pegaram e disseram isso. Olha, o que foi que aconteceu? O Senhor Jesus não voltou, mas, na verdade, ele estava no santo, ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e lá tem um santuário lá, que tem o santo e tem o santo dos santos. Jesus não entrou no santo dos santos. O véu rasgou? Não, rasgou não. Lembro da música do João Alexandre, recosturando o véu que a cruz já rasgou. O que aconteceu foi que Jesus saiu do santo e entrou no Santo dos Santos em 1844. E aí lá o que é que ele faz? Aí eles chamam de... Ele faz um juízo investigativo para purificar os pecados dos crentes a partir dali. Então lá ele vai entrar para começar a purificar, arrancar os pecados dos crentes. Olha o que diz o artigo 24. Em 1844, no fim do período profético de 2.300 dias, profecia de Daniel, segundo eles, ele iniciou a segunda e última etapa de seu ministério expiatório, que foi tipificado pela obra do sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário terrestre. Pronto. Tabernáculo e templo. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos e fazia o rito de purificação. Aí falou que, olha, Jesus foi isso no santuário celestial. É uma obra de juízo investigativo, a qual faz parte da eliminação final de todo pecado, prefigurada pela purificação do antigo santuário hebraico no dia da expiação. Nesse serviço típico, o santuário era purificado com sangue, falando do Antigo Testamento, com sangue de sacrifícios de animais, mas as coisas celestiais são purificadas com o perfeito sacrifício do sangue de Jesus. O juízo investigativo revela aos seres celestiais quem dentre os mortos dorme em Cristo, sendo, portanto, nele considerado digno de ter parte na primeira ressurreição. É a visão deles. Eles estão dizendo, olha, Jesus não purificou, não pagou seus pecados na cruz. A cruz não é a obra mais importante de Jesus por você. A obra mais importante, Ellen White, o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em prol da humanidade. Não é a cruz. Ele diz respeito a todas as pessoas que vivem na terra. Abre o plano da redenção diante de nossos olhos, trazendo para mais perto do conflito entre a justiça e o pecado. Segundo o Adventismo, a cruz não é a obra mais importante de Cristo. É 1844. É desprezo pela obra de Cristo, irmãos. Você olha para algo como isso, sinceramente, parece de alguém que ou não conhece as Escrituras ou não crê nas Escrituras. Não consegue relacionar os textos, olhar para as Escrituras claramente. Bode de Azazel. Eu vou deixar para a próxima semana. É outro desprezo por Cristo. Você vai perceber, as doutrinas adventistas desprezam Cristo. Cristo não é suficiente. A obra dele na cruz não pagou os pecados. A gente, na próxima semana, dá continuidade, porque tem ainda vários tópicos para a gente tratar, tá bom? Alguma dúvida até aqui do que se passou? Em relação às
Oh, essa pergunta. Pronto. Nós vamos falar sobre isso em relação às músicas adventistas. Eu vou antecipar, e aí a gente encerra com esse ponto. Os adventistas são muito bons na música. Alguém tem dúvidas disso? Congregação Cristã do Brasil são fenomenais na música. Alguém tem dúvida disso? São muito bons. São mesmo, não tenho dúvida disso. Existem músicas boas. Existem. Tem alguns adventistas que musicam salmos. Eles pegam salmos e... Palavra de Deus. Pegam versículos e fazem lá... Lindo. Sabe qual é o maior perigo? É você ouvir aquele texto das Escrituras recortado perfeitamente, conforme as Escrituras, lindo, e aí a próxima faixa tem lá uma mosquinha no feijão. E aí você vai lá e, nutriente, engolir mosca. É todo crente que tem maturidade e conhecimento bíblico a ponto de enxergar equívocos sutis? Não. E música é algo que é terrível para fazer você gostar do cantor e do estilo. E ouvir a outra música, mas é só uma besteirinha. Tá bom, você é cheio de maturidade. E seu filho é? São cuidados que a gente... eu tenho maturidade para ouvir, para dizer, essa música aqui, Bíblia pura, muito boa, melodia, instrumental, top. Mas o meu filho pode começar a gostar desse cantor e começar a ouvir outras músicas. E aí, com a outra música, o que é que a IA do YouTube vai fazer para o celular dele? Leandro Quadros, Rodrigo Silva e companhia. A IA vai fazer isso com você. E aí, junto com o Rodrigo Silva, vai vir Rodrigo Silva falando magistralmente de arqueologia e hereticamente falando de Ellen White. Ele vai pegar um texto bíblico e vai explicar o texto e nem vai citar Ellen White. Mas ele vai falar coisas ali que não está escrito, que nem a história, nem a arqueologia, nem nada disse, mas foi Ellen White quem disse. Por exemplo, deixa eu adiantar um. Há um pensamento adventista que Satanás se arrependeu e Deus não deu chance para ele. E aí ele foi tentar Adão e Eva por causa disso. Onde é que está isso? Não está nas Escrituras. Está na imaginação fértil de um pensamento que pensa que profecia pós-Escrituras não é a pregação genuína das Escrituras, mas são novas revelações que podem dizer coisas verdadeiras, mas coisas perniciosas para a alma, que levam à condenação. Porque se você não crê que Ellen White é o espírito da profecia, para o adventismo, você é um herético, você é um perdido. E você crer no que ela escreve é você crer que Jesus Cristo não pagou seus pecados na cruz. Um adventista bem doutrinado e que crê na doutrina, ele não é um salvo. Ele não crê em Cristo. Esse é o problema. Eu repito, existe adventista crente? Acho que existe. Não os que creem nos escritos dela. Porque os que creem nos escritos dela, eles declaram: a morte de Cristo não pagou os meus pecados. Pode sim. Sim? Sim, já pagou os nossos pecados. Pronto, faz e continua fazendo. Inclusive, na nossa confissão de fé, fala exatamente assim. O domingo é o quê? O sábado cristão. É porque sábado, na lei, era muito mais profundo do que dia na semana.
sábado era um princípio de descanso. De maneira bem resumida, eu faço quatro pontos para você entender a transição nas Escrituras do sábado para o domingo. O primeiro deles, Êxodo 20, fala assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo é o sábado do Senhor. O sétimo dia é o sábado do Senhor. Porque Deus fez em 6 dias e o sétimo descansou. Por que você guarda então? Porque Deus criou o mundo e no sétimo dia ele descansou. Segundo, Deuteronômio 5 vai dizer assim: 6 dias, repetição da lei, 6 dias trabalharás, farás toda a obra. Porque, ele não fala que porque Deus criou em 6 dias, em Deuteronômio, ele fala, porque vocês foram escravos e Deus os libertou. Então, o segundo motivo pelo qual o povo guardava o dia do Senhor era a redenção. Redenção era motivo pelo qual você guarda. Deus nos deu descanso quando ele nos redimiu dos nossos pecados. Pronto. Aí você chega no Novo Testamento e você vai perceber os movimentos iguais. Nova criação e redenção em quem? Em Cristo. Em Cristo, aqueles que estão em Cristo, nova o quê? Aí você vai ver na sua Bíblia, tem aí embaixo, na tradução, ou nova criação. Cristo é o primogênito da nova criação. Ele é o primeiro, eu vou já usar o termo, ele é o primeiro item da nova criação. A nova criação já começou em Cristo. Ele foi o primeiro. Então, a ressurreição de Cristo inaugura a obra da recriação de todas as coisas e já nos aponta para o quê? Para o descanso da nova criação. Você vai ver também Paulo dizendo: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos o quê? Redenção. Do que ele está falando ali? Está falando do mesmo que Deuteronômio 5 está dizendo da obra do Egito. Libertação, redenção. Mas agora, esta obra que foi tipificada e vivida por Israel, ela é consumada na obra de Cristo. Então, o que é que acontece? Após Cristo ressuscitar, ele aparece para os discípulos que dia? Alguém lembra? No domingo. Depois, você vai ver que a descida do Espírito Santo... Isso. A ressurreição, domingo. Ele aparece depois para os discípulos, domingo. O Espírito Santo desce para a igreja que dia? No sábado? Onde é que eles estavam reunidos? Que dia? No domingo reunidos. O Espírito Santo desce no domingo. Aí você começa a perceber que os apóstolos começam a se reunir no domingo. Porque eles percebem o dia do Senhor, o dia em que a nova criação se iniciou, o dia em que fomos libertados, é o domingo. E aí você vai perceber no Novo Testamento o domingo passando a ser o dia em que os apóstolos se reúnem para cultuar o Senhor. Aí nas Escrituras você tem esse ponto final em Apocalipse, quando João não chama mais o dia de primeiro dia da semana. Porque antes dali, a menção ao domingo era primeiro dia da semana, no primeiro dia da semana, primeiro dia da semana. E a menção passa a ser no dia do Senhor. Dia que era... Um judeu ouvindo isso tremia todinho, porque dia do Senhor era qual dia para eles? Era o sétimo. E aí João faz, o primeiro dia da semana é o dia do Senhor. Dia do Senhor. E aí você vai ver agora, não somente nas Escrituras, que já seria suficiente, mas na história, a igreja se reunindo no primeiro dia. Esse é um resumo dessa transição que a obra de Cristo faz. Então, o que é que você faz? Você guarda o primeiro dia da semana como o Shabá do Senhor. O mandamento continua. O que não continua, o que muda é a administração dele por causa da obra de Cristo, passa a ser no primeiro dia. Se antes você trabalhava
e depois descansava, agora você já goza do descanso do Senhor, da sua obra, tipificando o descanso eterno, e agora você vai e trabalha os próximos 6 dias amparado pela obra de Cristo. Há essa mudança que a Igreja Apostólica, autorizada pelo Senhor, fez. O que acontece com Ellen White é a volta ao judaísmo. Eles se enquadrariam tranquilamente em judaizantes. Então, esse é um breve resumo, tá bom? Vamos orar? E aí, semana que vem, a gente continua e fala do bode de Azazel, ou bode emissário. Aqui tem aspectos gravíssimos que retiram de Cristo. Vou só antecipar essa frase. Você sabia que para o Adventismo Jesus não carregou os seus pecados? Alguém vai carregar e não é Jesus? Cenas do próximo capítulo, na próxima semana. Vamos orar. Vai surpreender muita gente, viu? Se você não conhece o Adventismo, você vai se surpreender com quem carrega os pecados para o Adventismo. Vamos orar? Ó Deus e Pai, pedimos a Tua misericórdia sobre a nossa vida, porque nós não somos melhores do que os adventistas. Nós somos pecadores, indignos, merecedores de inferno. E sabemos que o mérito está somente em Cristo a respeito da nossa salvação. Pedimos a Tua misericórdia, Pai, sobre tanta cegueira espiritual. Ó Deus, certamente há muitos eleitos Teus ali, e pedimos que o Senhor abra os olhos deles. Ó Deus, desvenda os olhos deles, assim como o Senhor desvendou os nossos sem mérito algum. Tem misericórdia, Senhor, é o que nós rogamos a Ti. E tem misericórdia de nós, para que nós não encaiamos no erro da arrogância, da soberba. Ó Deus, mas dá-nos também um olhar misericordioso. É o que nós pedimos. Pedimos que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Pedimos Tua bênção sobre os enfermos também. É em nome do nosso Senhor Jesus que nós te oramos. Amém, Senhor. Deus nos abençoe, irmãos. Ele é homem de guerra. Seu nome é temido na terra. Homem de guerra é Jeová. Seu nome é temido.